Almoçando com o Contador, nosso sexto encontro. Hoje nosso tema é aspectos societários. Sabe aquele momento em que penso, vou abrir o meu CNPJ? Será como é feito toda a parte da constituição da sociedade? Pô, o que pode, o que não pode? Outra coisa também que a gente vai tratar hoje eu já tenho a minha empresa, já tenho uma sociedade, quero inserir mais um sócio, quero reduzir essa parte societária, a parte de integralização do capital. São esses assuntos que a gente vai tratar hoje. É justamente aquela questão de o que fazer, o que eu preciso tomar, onde eu preciso tomar atenção para constituir uma empresa, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouco de esclarecimento sobre como funciona esse assunto. Sim. Partindo lá desde o princípio da constituição da empresa, como formatar essa empresa, tipo societário, tipos de natureza jurídica, as atividades da empresa, pensar justamente como vai ser modelado, né? Qual que é a atividade que eu quero exercer dentro da empresa, porque hoje nós temos os KNAIs, né? Lá no CNPJ, no cartão CNPJ, quem já teve uma empresa ou quem já precisou consultar essas informações já deve ter visto que existe a atividade principal, atividades secundárias e todas elas estão delimitadas por KNAIs. O que é esse KNAI? É o Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, toda atividade comercial, atividade de prestação de serviço, tem um código definido pela Receita Federal que justamente delimita ali questão tributária, questão da aplicação de formatação de atividade, que tem algumas atividades que não podem entrar em determinada formatação, né? Que é o caso lá dos advogados, que eles têm alguns processos ali internos que são regulados lá pela OAB e se diferenciam das atividades comerciais comuns, né? Que a gente precisa se atentar justamente na hora de abrir a empresa para não abrir errado e ter que fazer uma alteração depois para ajustar o erro inicial. Então, na verdade, no momento em que uma ou mais pessoas elas decidem por abrir uma empresa ou mesmo uma sociedade civil, ela tem dois formatos: abrir junto comercial do estado, do seu estado, e se for sociedade civil, no cartório de registro de pessoas jurídicas, então é aquele registro civil. Com exceção, como o Lucas comentou agora, a questão dos advogados, que no caso eles têm todo o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, então a OAB. Então, naquele momento ali de abertura, vai conversar com o seu contador, com o seu advogado, qual é a melhor forma de constituição da empresa. Muito se confunde a questão na hora de abrir a empresa. Ah, minha empresa é limitada. Ah, minha empresa é do Simples Nacional. Então, existe um formato de constituição que ela pode ser limitada. O que significa isso? O formato de constituição da empresa com referência à responsabilidade daquele sócio. Independentemente se ele for único sócio ou se for dois ou mais, certo? Então, até 2011, ali em 2011 surgiu a figura da Eireli, que era a minha empresa individual de responsabilidade limitada. Até essa data, o formato da empresa seria empresário, que é a antiga firma individual, ou ela só em 2011 que teve essa possibilidade de abertura de uma empresa com um único sócio, mas desde que ele estivesse no seu capital social sem salários mínimos. Ali era o grande desafio, né? Muitas vezes aquele sócio não tinha declarado na sua declaração de imposto de renda esse montante, então ele tinha dificuldade de abrir a empresa nessa modalidade. O que havia, era muito comum: abria-se uma empresa onde 99% era de um
da pessoa efetiva que queria realmente operacionalizar, administrar aquela empresa, ele buscava uma parceria com aquele 1%, né? Então, geralmente, até um termo assim que a gente é muito comum escutar, laranja, assim, né? Mas não no mau sentido, mas sim na dificuldade que se tinha de abrir a empresa. Então, veio essa figura da Eireli e agora houve uma alteração no Código Civil, onde incluiu a possibilidade da abertura de uma sociedade unipessoal, então uma sociedade de um único sócio. Então, eu posso ter essa sociedade composta então por um ou mais sócio, e ali eu vou escolher o tipo societário. A parte da limitada, então, o meu capital social, o que é capital social? É aquele capital, aquele recurso integralizado ali no ato da Constituição, ou a integralizar, é na verdade o recurso, seja ele em dinheiro, depósitos bancários, ativos, né, equipamentos, imóveis, é o que vai dar início àquela empresa. E esse capital é que vai delimitar a responsabilidade dos sócios. O que significa isso? Quando um fornecedor concede um limite de compras, de parcelamentos, o próprio banco, eles analisam o capital social da empresa. Porque em linhas gerais, por que eu falo linhas gerais? Logo a gente já vai verificar que esse valor que eu coloco ali como capital social seria a garantia em que aquele credor ele teria de verificar a minha capacidade de endividamento. Por quê? A partir do momento que eu tenho lá 50 mil reais no capital social, em execução, o credor ele poderia atingir o patrimônio pessoal do sócio limitado a esse capital, aos 50 mil. Só que hoje, né, nós temos a questão trabalhista, é muito tranquilo, muito rápido, em questão do princípio, né, da solidariedade, da subsistência. As questões trabalhistas, elas não, geralmente o advogado vai solicitar a desconsideração da personalidade jurídica e vai afetar o patrimônio do sócio. Questões tributárias em alguns momentos também, e também na área civil, em linhas gerais, é para ficar limitado ao capital social. Então, se a minha dívida for de 100 mil em execução e o meu capital social é 50, eu poderia atingir o capital social do sócio, o patrimônio pessoal do sócio em 50 mil. Agora, se o advogado ele conseguir comprovar que há confusão patrimonial nessa empresa, ele pode solicitar, requerer a desconsideração da personalidade jurídica e afetar o patrimônio do sócio em sua integralidade. O que é essa confusão patrimonial, né? É o que nós aqui como contadores, é o que nós mais passamos trabalho com os sócios, né? Na questão que já é muito cultural, mas eu tenho muita esperança que vai mudar muito isso com a reforma tributária, é a separação das contas da pessoa física do sócio com as contas da empresa. Se ficar comprovado que a empresa ela paga despesas pessoais dos sócios, com certeza a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica é muito mais tranquila, muito mais rápida, né? Ele prova a confusão patrimonial e requer a desconsideração ali da personalidade jurídica daquela PJ, e essa parte do capital social, que deveria ser limitada ao capital social, ela cai. E a dívida ela vai ser totalmente quitada, né, pelo patrimônio pela pessoa física, né? Então, em linhas gerais, disso a gente já consegue tirar que existe uma diferença bem clara do que é regime tributário, que aí a gente entra em Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, que são os 3 regimes tributários hoje do Brasil, e tipos de sociedade, que isso é uma confusão que muito empresário que está iniciando a abertura da empresa, e até quem já tem empresa há algum tempo, acaba se confundindo e não entende ali qual que é a diferença, né? Que é quando a gente conversa, não, qual é o tipo da sua empresa,
nos trazem um regime de tributação, mas são coisas diferentes. O tipo de empresa que você escolhe na sua empresa não delimita necessariamente qual é a formatação dela, qual o regime tributário. Então, você pode ter uma empresa limitada, então, essa função do capital social da empresa estar limitado à participação dos sócios, né, a responsabilidade sobre a empresa, tanto no Simples Nacional, quanto no lucro presumido, quanto no lucro real. Aí vai depender daquele estudo tributário que a gente já conversou nas lives passadas, né, para justamente delimitar qual é o melhor quadro de tributário ali para a empresa, né? Então, existe essa questão que a gente já quer separar desde o início para ficar mais claro. Mas então, hoje, vou começar a abertura da minha empresa. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto principal é delimitar com clareza o que você quer fazer dentro daquela empresa. Hoje, nós trabalhamos bastante com corretores, né? Então, eu vou abrir uma imobiliária. Mas o que você quer fazer dentro dessa imobiliária? Você quer ter a parte ali de compra e vendas de imóveis, né? Aquela intermediação? Tudo bem, a gente consegue, existe um KNAI específico para compra e venda de imóveis. Hoje eu vou trabalhar com aluguel também. Aqui na nossa região tem muito aluguel de temporada, sazonal tem pouco também, mas a imobiliária pode entrar nessa relação. Vai precisar dessa atividade na empresa? Essa já seria uma atividade à parte. Então, já seria mais um código de atividades que nós teríamos que incluir. Vou fazer avaliação de imóveis, vou trabalhar lá com a Caixa, vou trabalhar com outras empresas ali que precisam que seja avaliado o imóvel, que tendo Cresci, o corretor já consegue fazer esse tipo de avaliação, né? Do valor de mercado, valor presente ali daquele imóvel. Seria outro tipo de atividade que precisaria ser incluído ali. Muitas dessas atividades o empresário normalmente não vem delimitado exatamente o que precisa ser feito dentro da empresa. Então isso acaba gerando custos depois para poder incluir essa atividade. Porque no momento que você abre um CNPJ, constitui sua empresa, seja por contrato social, seja lá a abertura de um estatuto, seria já mais os casos das sociedades anônimas, né? Ou seja lá no civil, com registro em cartório, para fazer uma nova alteração, incluir novas atividades ou novos objetos dentro dessa empresa, até mesmo a alteração de endereço, que é um ponto bem importante, delimitar qual que vai ser o endereço dessa empresa. Gera um custo. Gera custo com alvarás e gera custo até com o próprio registro, né? Então, essas atividades precisam ser bem elaboradas no início para justamente a empresa passar ali um período, principalmente esse período de estabilização ali dos primeiros 2, 5 anos, sem precisar ter custos a mais desnecessários por conta dessa alteração. Claro que a gente entende que tem empresas que depois de 2, 3 anos aberta, os sócios acabam decidindo, não, vamos entrar em uma nova área do mercado e vamos agregar esse serviço. Essa é um tipo de relação. Aí já seria um custo pensado justamente para entrar em outro serviço. Mas se você já sabia que aquela atividade existiria, então já é mais indicado começar desde o início com ela. E um outro ponto, né, Lucas, é no sentido também das empresas que já estão em andamento, em vigência, se verificar se de repente, porque naquele primeiro momento eu tinha tal intenção, tal propósito de abrir a empresa, naquelas atividades, mas ao longo do tempo, o mundo dos negócios é muito dinâmico. Então, geralmente aparecem outras oportunidades, outros negócios, e muitas vezes o empresário ele esquece de verificar a parte ali da Constituição, né, o seu contrato social. Muito importante, por quê? Porque muitas vezes a empresa ela pode estar em atividade em uma determinada prestação de serviço, ou mesmo uma construção, ou uma incorporação, e ela não está habilitada na junta comercial. Então, isso pode invalidar o negócio também da empresa, né? Então, é muito importante verificar
de tempos em tempos essa questão societária. Um ponto importante também, muitas vezes, ali no momento da constituição da empresa, onde é analisado o propósito dela, ali a gente verificou, então, existe a sociedade limitada, seja ela unipessoal, de um único sócio ou mais. Eu pode ter a necessidade, de repente, eu vou abrir uma construtora, né? Pode ser uma empreiteira, pode ser uma construtora, pode ser uma incorporadora. Nesse momento, muitas vezes eu tenho um fim específico para naquela determinada atividade. Eu preciso edificar um edifício, né? Então, ali, muitas vezes, é possível fazer no mesmo CNPJ da construtora? Sim, mas muitas vezes o propósito ali é de abrir um novo CNPJ, né, o limitada, porque às vezes tem um ou mais sócios, mas ela tem uma data para iniciar e data para terminar. Então, se abre um novo CNPJ com um outro tipo societário que se chama SPE. Então, sociedade com propósito específico. Então, é uma sociedade aberta, uma empresa aberta, em que no momento que concluir aquele objetivo inicial, ela se extingue a apuração dos lucros e distribuído aos sócios, seja esse sócio pessoa física ou sócio pessoa jurídica. Que até garante mais controle nas despesas e ganhos dessa própria sociedade ali de propósito específico. Isso. Então é bem usado na questão imobiliária mesmo. A construção de edifícios e um condomínio novo. Às vezes tem a entrada de algum outro sócio externo da incorporadora que de fato está fazendo esse projeto, né? Não está ali no quadro societário da incorporadora, mas entrou como investidor, como sócio nesse edifício em específico. Esse então, já é um outro tipo societário, né? Que é a SCP, quando tem aquele sócio oculto, né? Então, às vezes tem um sócio em que ele não quer participar dos riscos daquele empreendimento. Então, ele não participa de forma visível, porque todo o contrato social, ele é registrado, então, quando ele passa pela junta comercial, ele é um ato público. Então, hoje nós podemos consultar qualquer contrato social de qualquer empresa. Mas muitas vezes, no mundo dos negócios, eu tenho aquele sócio que ele é investidor, ele não quer participar do risco do negócio, mas ele quer investir e quer ter uma garantia do seu retorno. Então, ali também é um outro tipo societário, chamado Sociedade por Conta de Participação, SCP, que também é uma modalidade muito utilizada. Outro também, como o Lucas também já comentou, sociedade anônima, né? O próprio nome já diz, sociedade anônima. Quem é o sócio? Então fica uma incógnita, né? Então tem momentos em que a empresa ela cresce de uma tal forma onde um dos objetivos é ter essa não clareza de quem são os sócios. Qual é a diferença então entre a sociedade anônima SA, né, que a gente conhece, de capital aberto e capital fechado? Eu tenho essas duas condições em que eu vou permitir entrar na minha sociedade determinados sócios, então ali aquele corpo de sócios vão analisar a entrada de um sócio novo. Então, se é uma sociedade anônima, ela compra ações, mas vai entrar naquela sociedade só quem efetivamente for aprovado por todo o corpo de sócios. Então, essa é a sociedade anônima, SA, de capital fechado. E a sociedade anônima de capital aberto é aquela que é negociada na Bolsa de Valores, onde qualquer pessoa, né, pessoa física, jurídica, ela pode comprar ações. Então, ali é a grande diferença, então, de sociedade anônima de capital aberto. Certo? Então, o próximo passo, a gente delimitou qual vai ser a atividade da empresa, o tipo da empresa. Aqui a gente já consegue conversar mais daí em questão de regime tributário. Então, toda essa parte é aconselhável ser feita com o amparo ali de um contador que vai analisar toda essa situação para você. Porque dependendo do tipo societário, há impedimento de opção pelo Simples Nacional, um exemplo, né? Isso, que vai impedindo muitas vezes de você entrar em determinado regime tributário. Isso. Então, a partir dessa primeira análise de
natureza jurídica, né? Esses limitada, SPE, são todas naturezas jurídicas. Então, delimitado os quinais. A natureza jurídica, com uma previsão ali dos faturamentos da empresa, a gente já consegue analisar também a parte do regime tributário. Já consegue ter estimativas de qual vai ser mais benéfico e como a empresa vai começar tributando seus ganhos. É interessante também colocar a preocupação ali da análise de início da empresa, que vai influenciar no regime tributário, então, o tipo societário, porque um exemplo, né? Sociedade anônima não pode optar pelo Simples Nacional. A atividade, tem atividades que são impedidas, empresas que trabalham com financeiras, né? Elas são impedidas de ser optantes pelo Simples Nacional. Outro ponto, o sócio, o próprio sócio pode impedir de ser constituída aquela sociedade e ter a opção pelo Simples Nacional. Um exemplo, aquele sócio é administrador de uma outra empresa e o conjunto dessas empresas ultrapassa um limite de 4.800.000. Então, só pelo fato daquele sócio ser administrador da nossa empresa que a gente está constituindo, essa empresa ela ficará impedida de entrar no Simples Nacional. Assim como tem limites também de participação que impedem a opção pelo Simples Nacional, né? Até mesmo se outra empresa for sócia dessa que está sendo constituída. Também existem impedimentos. Então, quando a gente senta inicialmente para fazer essa conversa inicial de como abrir a empresa, toda essa informação nós vamos começando a buscar dos sócios. Então é bem importante essa primeira conversa de sentar e analisar como vai ser essa constituição, trazer para o contador toda a informação de como vai funcionar a empresa, né? Às vezes fica aquela informaçãozinha que lá no final o sócio só comenta com a gente que muda todo o processo. Todo o processo. Porque existe uma alteração de todo o quadro envolvido ali na estrutura da empresa. Mas então, delimitando todas essas etapas. Próximo ponto, onde vai ser localizada aquela empresa? Se ela vai ter um estabelecimento fixo, se ela vai ter somente endereço de correspondência, né? Que é aquele endereço utilizado só para se comunicar com a Receita Federal, com o Estado e município também, né? Então, que é endereço de correspondência ou endereço fiscal. Pode ser usado os dois termos. Então, tem uma análise toda que tem que ser feita, porque se a empresa tem um estabelecimento fixo, se ela vai abrir as portas para atendimento, aí ok, a gente já tem que levar esse endereço lá para a prefeitura do município em que ela vai estar localizada e pedir uma análise de viabilidade. O que é essa análise de viabilidade? A prefeitura vai dizer para você se naquele determinado endereço, seja no centro da cidade, seja numa periferia ali nos entornos, né? Se naquele local as atividades que foram definidas lá no início podem ser exercidas. Que, por exemplo, aqui em Itapema, na Nereu Ramos, que é a nossa avenida principal, não podem existir atividades de mecânica por conta da poluição que elas geram, da questão sonora também. Então, esse tipo de atividade não pode ser exercida ali naquela região. Então, se você fosse solicitar uma localização de uma oficina mecânica na Nereu Ramos aqui em Itapema, ela seria negada. Então, você teria que fazer o processo novamente em outra localidade. Então, o endereço é uma questão muito importante. Outro ponto também, existe a possibilidade de colocar o endereço da empresa lá na residência do sócio. Aí a gente entra em dois cenários. O primeiro cenário é esse sócio ter uma casa, né? Ou a casa ou um apartamento. Então, pensamos numa casa primeiro. Nesse sentido, se for aberto um local físico ali no terreno, fechado um espaço ali perto da rua, entra uma mudança em questão dos bombeiros, lá do alvará dos bombeiros, porque eles vão fazer a regularização de toda essa obra ali e vai ser cobrada uma taxa de alvará do bombeiro para isso. E ainda entra também uma questão lá da prefeitura que pode acabar alterando valores de IPTU do imóvel, justamente por conta daquela região ali,
daquele lote não ser mais somente para fins residenciais e passar a ter fins comerciais também. Então tem essa análise para ser feita se vai ser aberto esse local no endereço do sócio ou se vai ser somente endereço de correspondência, somente para contato com o fisco. O sócio pode fazer a atividade ali fora do local, né? Prestar o suporte ali, o serviço, ou a venda porta em porta, ou na residência ali do cliente, que é possível também, e ter somente endereço de correspondência ali na casa. Mas ainda pode implicar, um pouco mais difícil ter essa implicação, mas ainda pode trazer também a questão de IPTU. Só não entraria muito a questão do bombeiro, que nesse caso já é isento. O próprio bombeiro já traz ali na instrução normativa deles que se for somente para fins de correspondência no endereço do sócio, os bombeiros têm a isenção do alvará. Agora temos o cenário também da abertura da empresa no endereço do sócio, mas num apartamento. Aí tem outras questões que envolvem. Toda essa parte do IPTU e da questão do bombeiro ainda tem que ser analisadas, mas nós entramos também em questão do regimento do condomínio. Tem condomínio que não permite a abertura de um CNPJ ali dentro, mesmo que seja somente para fins de correspondência. Então, se existe essa vedação no condomínio, muito provavelmente não vai ser possível a abertura da empresa ali, porque você vai ter a questão ali de incidência de multas e acréscimos envolvendo o teu próprio regimento do condomínio. Pode acabar afetando também a relação condominial ali entre todas as pessoas que moram naquele edifício. Então, tem essa parte que é bem específica e precisa ser analisada. Existem também possibilidades, que até a gente presta serviço aqui na Conar, de contratação do endereço de correspondência, que você pede. Normalmente contabilidades têm esse serviço, né? Que você abre a tua empresa com o endereço da própria contabilidade e a contabilidade já faz essa gestão de correspondências ali do fisco que vem para vocês. Então, tem essa possibilidade também, e é um ponto que precisa ser analisado, muito bem analisado, porque pode impedir ou dificultar a abertura da empresa. Outro ponto importante é com referência ao valor do capital social. Então, aquele capital que nós conversamos ali no início do nosso encontro hoje, qual seria então o valor? Qual a capacidade que aquele sócio tem de abertura da empresa? Ele pode se comprometer a fazer um depósito bancário, né? Então abre a conta, até uma conta, mas como que eu vou depositar na conta se não foi aberto o CNPJ ainda? Há a possibilidade de conversar com o banco e ter uma conta transitória, onde há o depósito e depois o próprio banco abre a conta da pessoa jurídica. Na maioria dos casos, acho que 99%, abre-se em moeda nacional, né, como dinheiro, e se coloca ali o valor. É muito comum, às vezes é necessária essa questão do depósito bancário, geralmente em negócios maiores, onde também há 2 ou mais sócios, em que tem que ter esse comprometimento do depósito. Então, existe então essa possibilidade dessa conta transitória. Num segundo momento, então, abertura com valor em dinheiro, e outro ponto, ou com imóveis ou automóveis. Então, há a possibilidade de se colocar, se detalhar ali no contrato social que aquele capital social se dará por aquele imóvel, né? Que é o caso da próprias CPE, né? Às vezes entra um sócio com imóvel e um outro sócio com a mão de obra para fazer a construção. Isso. Ou investe em um outro capital. Então, existe essa possibilidade também da SPE. Isso. E também, como comentamos, a possibilidade de ser um capital social a integralizar, na qual os sócios se comprometem a integralizar ao longo do tempo um determinado valor ou a inserção de um novo imóvel ou um móvel.
Um ponto importante, muitas vezes em pequenas empresas, pequenas empresas, então não há essa figura ali, de repente, de um depósito bancário, ou não há a inserção ali de um imóvel, um automóvel. Geralmente se abre com determinado valor e se coloca em moeda nacional, em dinheiro. Ali a gente precisa tomar um cuidado para verificar se aquele sócio ele tem declarado na sua declaração de imposto de renda ou a possibilidade da comprovação da disponibilidade financeira para a abertura daquele CNPJ. Então, geralmente a gente analisa junto com o cliente, né, que vai abrir a empresa, para verificar essa capacidade que ele tem de abertura daquele capital social. Então, o valor depende da capacidade financeira do sócio. Isso. Não há... Também do tamanho do empreendimento. Isso. Não há... posso abrir uma empresa com R$1? Posso, não tem nenhum impedimento, né? Só que, realmente, no mundo dos negócios, na questão de análise de crédito, capacidade de endividamento, instituições financeiras, ela tem uma série de itens a serem analisados e um deles é o capital social. Porque no início tem os valores empregados ali em questão de alvará e até honorários contábeis, até da abertura. Os primeiros meses, né? Que, querendo ou não, vão ser um valor que vai ser despendido lá pelo sócio para dar entrada na sociedade. Então, esse próprio valor que já está sendo gasto para entrar na sociedade pode ser considerado uma integralização de capital da empresa. Isso. Que é um valor que já está sendo aplicado na atividade. Isso mesmo. Então, depende muito da possibilidade que o sócio tem ali, e essa é uma conversa que a gente faz ali na questão da abertura. Isso. Passando viabilidade, passando o processo de definição da empresa, a gente entra no processo de constituição do contrato social ou do estatuto, a depender da forma, do tipo de sociedade que foi identificado inicialmente. Normalmente, esse contrato social, esse estatuto, vai ter delimitando todas as cláusulas e condições que vão envolver a continuidade daquele negócio. Qual que é o seu objeto social, qual a sua atividade, onde ela vai ser localizada, como vai funcionar a questão da distribuição de lucros, quem que vai administrar a empresa, quem vai responder legalmente pela empresa. Isso, o administrador da empresa, né? Então, existem todas essas cláusulas que têm que ser analisadas para, novamente, que no futuro não acabe incidindo em alguma problemática, ou trabalhista, tributária, porque a gente consegue delimitar dentro do capital social toda a funcionalidade da empresa, tudo que é permitido e o que não é permitido que aquele CNPJ faça. Uma cláusula bem importante é aquela cláusula lá do administrador não poder utilizar o nome da empresa, o CNPJ que foi aberto, para causas alheias àquilo que a empresa se propõe a fazer. Então, ele não pode ali contratar um financiamento para uma questão pessoal dentro da tua empresa. Está delimitado no contrato social que isso não é permitido. Isso é muito importante, uma cláusula nesse porte, quando tenho 2 ou mais sócios, na qual um é administrador, porque ele sendo administrador único, ele tem total poder de fazer qualquer movimentação na empresa. E muitas vezes aquele sócio que é cotista, que ele não é o administrador, mas ele colocou o capital dele ali na empresa, ele precisa ter garantido que não haverão situações, né, de responsabilidade tanto civil, criminal, esses riscos também de obtenção de crédito que não são para fins daquela atividade. Então, tudo que for, isso é um formato de resolução de conflitos, né? De evitar um conflito futuro. Tudo aquilo que eu conseguir elencar ali no contrato social são pontos que podem evitar qualquer problema futuro. E muitas vezes os sócios não querem dispor de tudo que foi acordado no contrato social. Existe a possibilidade de um outro instrumento de ser firmado. Por quê? Olha só, lembra que contrato social é um instrumento
público, ele fica à disposição de qualquer pessoa na junta comercial do estado. Agora, existem momentos ali de prevenção de um futuro conflito em que aqueles sócios não querem que fique claro ou de consulta pública. Existe um instrumento chamado acordo entre sócios. É um documento particular, tem toda a validade em qualquer futura demanda jurídica. Então, esse acordo ali pode estar disposto situações nesse ponto de movimentações financeiras, questão de repente também futura da questão de falecimento, de entrada de novos sócios. Então são pontos muitas vezes sensíveis que eu não gostaria de ser colocado lá no contrato social. Posso elencar no acordo entre os sócios, que é um Até o documento à próprio parte. funcionamento da distribuição de lucro. De lucros, isso. Os Gente percentuais de cada um, que Isso. pode não ser uma intenção deixar essa informação É. pública, Isso. precisar de fazer esse formato também, ou se não tem problema ser uma informação pública, né, de deixar também no contrato social, não tem problema nenhum, vai muito da questão do sócio. Até para uma próxima live, quem sabe a gente a gente comece com um assunto, me veio à mente agora, a questão da distribuição de lucros para os sócios, que mudou drasticamente, né? Assim, com a entrada de uma nova obrigação acessória. Antigamente, quer dizer, alguns meses atrás, o que acontecia? A distribuição de lucros era mais livre, ela se dava a qualquer momento. Então agora temos novas regras, bota a regra nisso, né? Muda completamente. Então, o risco trabalhista, o risco previdenciário, né? Essa parte também tributária. Então, na distribuição de lucros, que também vai definir aqui no contrato social. Mas só que se a gente entrar nesse assunto vai demorar um pouquinho, a gente deixa para uma próxima, né? Quem sabe? Então, depois delimitado todo o alvará, toda essa parte de constituição, a gente entra na parte de finalização da empresa, que é justamente por ela para poder ter a sua atividade. Que aí a gente já entra também relacionado lá à questão dos quinais aos alvarás necessários para aquela atividade. Que seria o alvará sanitário para empresas que mexem com alimentação, saúde, que vai precisar de um cuidado mais especial ali com o ambiente. Com alimentação tem um monte de regra, né? Tem certificados de praga, de combate à Os próprios funcionários têm que ter manual alguns de boas exames condutas, manipulação de alimentos. Então cada atividade ela tem o seu regramento, né? Do mesmo sentido, tem o alvará ambiental, que tem todo esse cuidado com a influência da empresa no meio ambiente, seja ela positiva ou negativa. A questão da mecânica que eu comentei anteriormente, precisa do alvará ambiental. Então tem todo esse aparato ali que também precisa ser analisado, porque isso influencia também até no próprio custo da abertura da empresa. Um alvará ambiental já precisa lá do apoio de um engenheiro ambiental, que vai fazer toda a análise da estrutura da tua empresa para fazer a liberação. Temos também questões de taxas municipais, como a própria taxa de viabilidade, tem municípios que cobram, tem municípios que não cobram. Alvará de funcionamento do município, que é justamente se alvará anual que você paga para fiscalização do município manter a tua atividade em dia dentro do município. Algumas prefeituras cobram também uma taxa de localização, que é justamente para essa análise inicial de instalação da empresa dentro do município. Tem municípios que cobram a taxa do alvará pela atividade principal, outros o valor da principal mais um percentual de cada atividade, outros para cada atividade. Isso, então é tudo uma análise bem complexa que tem que ser feita e precisa de um amparo de alguém que já esteja ali no dia a dia mexendo com isso. Senão alguma coisa escapa. Então, para prevenir, da mesma forma que vai prevenir lá com o contrato entre sócios bem articulado, é interessante também prevenir dores de cabeça ali, tendo um profissional habilitado para fazer o processo, para não ficar nada perdido no alvará que faltou e no momento que você está ali precisa com a empresa em pleno funcionamento, chega uma fiscalização do município, dos bombeiros, da ambiental,
e barra tua atividade. Muito importante o acompanhamento dos alvarás. Isso. Muitas vezes a pessoa tá tudo certo e tal, lá no começo pagou e depois não tem o acompanhamento anual, porque essas taxas são anuais. Outro ponto importante também, na extinção, muitas vezes encerra as atividades nos órgãos federais, estaduais e às vezes esquece de baixar no município e continua ainda a geração desses alvarás. Quando o empresário vai ver, tem uma dívida já acumulada. Acho que são esses os nossos principais pontos. Estamos à disposição. Essa live vai ficar gravada. Daqui a alguns dias ela vai ser disponibilizada também lá no canal do YouTube. Pode deixar com as suas dúvidas, sugestões para os próximos encontros. Então já temos uma agenda. Nosso 7º encontro na próxima segunda-feira, às 12h30. Certo. Isso? Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima.